Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta semana entrevistamos Francisco Figueira, eleito há pouco mais de um mês deputado pelo Círculo de Évora, eleito pela AD, coligação que junta PSD e CDS-PP. É também o presidente da Distrital de Évora do PSD. Francisco, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu, Sérgio. É um gosto estar aqui na Rádio Diana, uma rádio com quem tenho uma relação até afetiva, por ser, digamos, um éborense dos quatro costados e, portanto, é com muito gosto que estou aqui. Muito bem, vamos... A proposta que tenho é para uma entrevista à volta de 30 minutinhos. Vamos olhar para as eleições. Já passou um tempo, já deixámos arrefecer esse tema das eleições. O Governo já tomou posse, a Assembleia também já iniciou os trabalhos, mas voltávamos um bocadinho atrás para olhar para as eleições, para o resultado das eleições e portanto, vamos ter ao longo desta entrevista a oportunidade de falar sobre o novo Governo, que perspectivas é que tem, mas começávamos pelas eleições. Ficou satisfeito com o resultado, obviamente, a nível nacional? Sim, vamos ver, o objetivo eleitoral que nós tínhamos era, em primeiro lugar, ganhar as eleições e, em consequência disso, criar, digamos, uma maioria estável que fosse capaz de dar suporte a um governo para durar 4 anos e prosseguir a transformação do país, que foi interrompida pela coligação que se verificou entre o Partido Socialista e o Chega, que em determinado momento da anterior legislatura decidiram derrubar o governo. Portanto, julgo que, desse ponto de vista, dispomos hoje de uma maioria maior, aumentámos a distância em número de deputados e em votos em relação ao Partido Socialista e em relação ao Partido Chega e, portanto, julgo que desse ponto de vista foram atingidos os objetivos a que nos propunhamos. Naturalmente que, se me pergunta se a maioria devia ser ainda maior, eu diria que sim, mas cabe-nos respeitar a vontade dos portugueses expressa nas urnas de forma absolutamente inequívoca e clara. E a nível local, a nível do Círculo de Évora, a AD foi a terceira força política, ficou de certa forma desiludido? Não, olha... Ficou a 10 votos do Chega, não é? Ficámos a 10 votos do Chega, portanto, na realidade foi, digamos, um empate técnico entre a AD e o Chega relativamente a isso, mas tivemos uma vitória histórica no Concelho de Évora, ganhámos todas as freguesias do centro urbano de Évora, ganhámos na Azaruja, ganhámos nos Canaviais, vencemos em São Bartolomeu, em Vila Viçosa, portanto, tivemos vitórias significativas e relevantes para nós, da qual naturalmente destaco a vitória no Concelho de Évora, uma coisa que em 50 anos só tinha acontecido por uma vez, em 1991, na segunda maioria do professor Cavaco Silva. Portanto, desse ponto de vista, fiquei satisfeito e confesso-lhe que até um pouco emocionado, porque eu sou daqui, portanto é com alguma emoção que vi as gentes da minha terra, os meus concidadãos, irem às urnas para, de alguma forma, concentrarem o voto na AD para reforçarem o nosso projeto político. Se estou resignado à votação que tivemos, não estou. Nós apresentamos um projeto estruturado e estruturante para a região, de transformação e de resolução dos problemas concretos das vidas das pessoas, para o qual pedimos a concentração do voto maioritário na AD. Não foi possível ainda desta vez, no entanto, há de facto uma erosão significativa do eleitorado do Partido Socialista, que perdeu praticamente 1/3 do seu eleitorado no distrito de Évora. Julgo que é uma consequência direta da incapacidade que teve ao longo do governo da chamada geringonça nos últimos 8 anos de responder aos anseios das populações e poderemos falar sobre isso se assim entender. E, portanto, julgo que estamos a fazer um percurso e um caminho em que está a ficar claro, também aqui na região do Alentejo, que as forças moderadas devem concentrar o seu voto na AD de forma a reforçar o projeto político de transformação e da ação concreta no terreno e naquilo que é a vida das pessoas. Porque a política é fazer e é resolver as situações concretas. Porque estudos, análises, nós chegarmos a conclusões sobre os problemas que temos, isso é um percurso que nós já fizemos ao longo dos últimos 50 anos. Depois também houve muitos PowerPoints, muitos anúncios, muitas questões que foram, digamos, prometidas aos alentejanos, mas que depois não eram resolvidas nem eram concretizadas. E, portanto, eu posso lhe dizer 2 ou 3, assim, de imediato e de primeiro. Olha,
A Capital Europeia da Cultura não tinha €1 de financiamento garantido à data de tomada de posse do primeiro governo da AD. Não tinha uma direção constituída e já há 24 meses que tinha sido que tínhamos ganho, digamos, esse projeto e o direito a concretizá-lo aqui, e não havia nem direção constituída, nem €1 de financiamento garantido. O bloco de Rega de Reguengos foi 3 ou 4 vezes lançado a primeira pedra, não concretizado. Foi preciso chegar o primeiro governo da AD e de Luís Montenegro para objetivamente a obra arrancar. A conclusão do IP2 no troço São Manso-Estremoz, que há 30 anos esperamos aqui, também foi anunciado várias vezes pelos governos anteriores, nunca concretizado. Teve que ser o governo da AD, digamos, a desbloquear, e a obra está aqui a poucas centenas de metros do local onde são as instalações da rádio. O próprio Hospital Central do Alentejo, cuja obra estava naturalmente em curso, tinha um déficit de financiamento de mais de 200 milhões de euros, que foi o governo da AD que desbloqueou. Além de outros problemas que julgo que são mais de natureza técnica, que poderemos aflorar. Isto para dizer o quê? As pessoas ouvem os anúncios, veem os PowerPoints, percebem que o governo lança os projetos, mas depois nada acontecia. Vou-lhe dar outro exemplo que tem a ver com a vida concreta da vida das pessoas, não é? Os professores esperaram mais de 20 anos por ver reposto o tempo de serviço. Um tempo de serviço que trabalharam, no qual descontaram para as devidas reformas e para aquele tempo. Foram mais de 6 anos, é mais de meia década, digamos, de descontos e de trabalho efetivo. E durante os governos da Geringonça de 8 anos, eu recordo até que o primeiro-ministro António Costa ameaçou demitir-se se esse tempo fosse reposto na sequência de um acordo parlamentar que houve na altura. Portanto, é óbvio que as pessoas olham para a sua vida, para os seus problemas, para aquilo que são os seus anseios, e percebem que, para além da propaganda, para lá dos anúncios, é preciso concretizar. E foi esse foco que o governo da AD procurou trazer, e julgo que foi esse problema que é estrutural e que foi estrutural na última década de governos em Portugal, que conduziu também, digamos, à emergência de forças de setores mais extremistas, porque de facto as pessoas, e muito legitimamente, cansaram-se de ser iludidas com uma propaganda permanente, mas que depois não se concretizava em nada. Voltando ainda eu depois mais à frente gostava de saber o que é que espera do próximo governo, expectativas é que tem na governação e também de projetos que o próximo governo tem para o nosso distrito, mas ainda voltando às eleições, há pouco disse que o PS e o Chega derrubaram o governo, não sei se foi bem esta palavra que utilizou, mas no fundo não viabilizaram a moção de confiança apresentada pelo governo. Mas há um partido. Como é que analisa como é que analisa a descida do PS e a subida do Chega, tendo em conta que foram os dois partidos que enfim, como disse, derrubaram o governo? Repare, eu julgo que o Partido Socialista foi severamente punido nas urnas por uma política e por uma estratégia que tem seguido desde há 10 anos, desde 2015, de aliança com todos os extremos, por razões únicas e exclusivamente de cobiça e acesso ao poder. Eu recordo que em 2015 o Partido Socialista perdeu as eleições, mas aliou-se ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda para formar o governo da Geringonça. Depois, na sequência da queda desse governo, teve uma maioria absoluta, digamos, episódica, em que também não resolveu os problemas concretos da vida das pessoas. E quando chegamos, digamos, à 16ª legislatura, já no governo de Luís Montenegro, foi evidente, foi claro, a aliança circunstancial que o Partido Socialista foi fazendo a miúde com o Partido Chega, de forma a dificultar a ação governativa, que veio a culminar nesse clímax que foi o derrube do governo de Luís Montenegro. Repare, nós vivemos na legislatura que findou, no governo anterior, uma situação que eu julgo que é única no mundo. O governo da AD procurou baixar os impostos sobre o trabalho, o IRS, não é? O Partido Socialista juntou-se com o Chega para impedir isso. Que eu me recorde, não há no mundo nenhum outro exemplo de um governo tentar baixar os impostos sobre o trabalho. Não estamos a falar sobre o património, sobre grandes fortunas, sobre grandes empresas, não, sobre o trabalho das pessoas, sobre as pessoas que se levantam às 6 da manhã para irem trabalhar, para ganhar o pão e a sua vida.
O Partido Socialista juntou-se com o Chega para impedir a baixa desses impostos. E, portanto, isto são questões que muitas vezes passam no dia-a-dia parlamentar de forma que as pessoas não se apercebem, porque lá está, andam na sua vida diária e, portanto, não se apercebem muito destas dinâmicas parlamentares, mas isto aconteceu. E, portanto, eu julgo que aquilo que aconteceu relativamente a essa situação foi, de facto, há uma consequência direta das pessoas se terem apercebido, digamos, dessa atitude que, na minha opinião, não honra o percurso que o Partido Socialista teve desde o 25 de Abril em Portugal, como uma força moderada de esquerda, mas que em 2015, de facto, já na altura, sob a égide de Pedro Nuno Santos, que era, digamos, o negociador mor da geringonça, houve, de facto, uma atitude de extremar do Partido Socialista, e que, aliás, aqui mesmo na cidade de Évora, nós verificamos, não é? Nós vemos na Câmara de Évora e na região uma coligação efetiva e concreta entre o Partido Socialista e a CDU. Isso é uma situação que é completamente... está à vista de toda a gente. Ainda há poucos dias se deu a aprovação da revisão do PDM com os votos conjugados dessas duas forças. Os orçamentos da Câmara de Évora... Mas, por exemplo, a prestação de contas, o PS votou contra. Repare, nós quando se aproximam... Agora abrimos aqui este parênteses, não é? Não, abrimos com todo o gosto, até porque eu também sou deputado municipal em Évora e, portanto, e a Rádio Diana é uma rádio que é sediada em Évora, portanto, eu acho que isso faz todo o sentido abordarmos essas questões. O PS vota contra a prestação de contas depois de ter aprovado 4 orçamentos do Partido Comunista da CDU. E, portanto, repare, o que estamos a falar, a votação do Partido Socialista contra a prestação de contas tem a ver única e exclusivamente com propaganda eleitoral. O Partido Socialista percebe-se que está há 4 meses de eleições autárquicas e percebe que tem que procurar descolar-se da gestão catastrófica que a CDU deixa na Câmara de Évora, com uma falência económica, financeira e até moral daquilo que tem sido a gestão autárquica. E, portanto, procura agora, digamos, criar um fediver para tapar aquilo que foi o percurso dos últimos 4 anos. Na realidade, o que se passa desde 2015 e que também se verifica aqui na nossa região e, em particular, no município em que estamos, é que, na realidade, quer o PS, quer o Partido Socialista, quer a CDU, andam a pedir os votos aos alentejanos e aos éborenses em particular para a seguir porem no bolso do outro partido, porque há uma coligação efetiva. Não vale a pena nós agora, ao fim de 4 anos de percurso ou depois de praticamente 10 anos de gerigoncismo, podemos querer dizer que o mundo foi outro. Mas os factos foram estes. Desde 2015, o Partido Comunista na CDU e o PS andaram de braço dado por interesses próprios e para, de alguma forma, manterem e estabilizarem o seu próprio poder. E não responderam à vida das pessoas. E, portanto, hoje, eu diria que grande parte do eleitorado começa a estar sensibilizado, digamos, para esta circunstância e, portanto, verificou-se, digamos, uma erosão eleitoral desses dois partidos que eu julgo que manter-se-á e que julgo que é justo que se mantenha face aos prejuízos que foram causados não só à região, como eu diria até, e estamos a falar, e poderemos falar mais à frente sobre a emergência dos extremismos, há um dano que é causado ao próprio regime por uma força central, digamos, do sistema, se ter aliado quer à esquerda, quer à direita, com os diversos extremos, sem fazer contas, digamos, à sua responsabilidade histórica e institucional. É um dano que nós procuraremos reparar, mas que dependerá muito das forças não só eleitorais, como sociais, académicas, económicas. É essencial que as forças moderadas, no ciclo que estamos a iniciar, se concentrem em torno da AD para nós podermos, de alguma forma, tamponar a emergência dos extremismos. É um apelo ao PS. Repare, não é um apelo ao PS. É preciso que o PS decida se depois de 10 anos de alianças com os extremismos pretende ou não regressar àquela que foi a sua matriz histórica e identitária que ajudou a estruturar o regime. E, na realidade, nos últimos 10 anos isso não aconteceu. E isso é factual. São dados históricos que não dá para contornar. Podemos agora, face aos dados históricos e ao percurso que nos trouxe até aqui, nós podemos arrepiar caminho e mudar de rumo. Agora, o que nos trouxe até aqui foi este caminho. Aliás, ainda ontem
todos nos emocionámos, penso eu, com a evocação dos 40 anos, digamos, da assinatura do Tratado de Adesão à União Europeia, na altura, Comunidades Económicas Europeias, que foi um projeto que eu julgo que é praticamente unânime na sociedade portuguesa, mas que foi impulsionado e construído pelo Partido Socialista e pelo PSD, que foram, digamos, as duas forças centrais do regime que sempre se empenharam na integração europeia e no europeísmo. O PS entendeu, a partir de 2015, que devia fazer caminho com as forças anti-europeias e que agora até se revelaram pró-Putin e a favor da invasão da Ucrânia. Isso é um caminho que o PS é que fez e é que escolheu. Não foi o PSD, nem foram as forças centrais e mais, não foi o eleitorado do PS que escolheu isso, como aliás está a ver. E, portanto, a mim compete-me, representando o eleitorado que votou em nós nestas eleições e também aquele que na região ainda não votou em nós, dizer aos alentejanos, a agentes do Alentejo, que contam com a AD, que a AD é uma força moderada de centro, que procurará conduzir o regime democrático na via do humanismo, do respeito pelo próximo, pelas dificuldades daqueles que sofrem agruras da vida, porque isso é um Estado Social. É essa a função do Estado Social, é não deixar ninguém para trás, mas dizer que com a AD há uma coisa que é um dado objetivo, não é? Entre os extremismos e a AD há uma parede. E, portanto, essa parede será um muro intransponível e contarão connosco para isso. O Francisco aludiu aqui à cerimónia dos 40 anos da adesão à CE. Tenho que dizer que não estamos a gravar no dia... portanto, a entrevista não é em direto, estamos a gravar umas semanas antes e, portanto, fica aqui este esclarecimento aos nossos ouvintes. Com estas eleições, enfim, muda alguma coisa no Parlamento, mas o Governo continua a ser... não tem maioria. Não corremos o risco de, enfim, no caso não haver entendimentos ou de haver eleições daqui a um ano? Novas eleições daqui a um ano? Essa pergunta... E se a AD, o Governo da AD também tem que ter essa postura de diálogo e de abertura? Essa é uma pergunta que tem que ser feita às oposições. O programa que foi sufragado nas urnas foi o programa da AD e é esse programa que nós procuraremos implementar. Naturalmente que temos consciência que não tendo maioria absoluta e ainda que a tivéssemos, procuraríamos sempre os entendimentos mínimos necessários para tornar consensual na sociedade portuguesa a resolução dos problemas concretos da vida das pessoas, porque é esse o nosso projeto político essencial e é esse o nosso foco. E faremos, naturalmente, essa negociação, esse compromisso que seja necessário e objetivo. Agora, obviamente que se as forças à direita e à esquerda quiserem manter um nível de impostos elevado sobre os rendimentos do trabalho, com certeza que a AD não concorda com isso e, portanto, opor-se-á a essa situação. Se quisermos continuar a não resolver os problemas da corrupção, se quisermos continuar com uma imigração desregulada e totalmente desumana, em que nos foram deixados mais de 400 mil processos pendentes de tramitação no CEF, que foi extinto de forma completamente irresponsável e descontrolada, se quiserem esse caminho não é o da AD e, portanto, aí não pode haver compromissos, não é? Portanto, há questões que, objetivamente, têm que ser colocadas à oposição. O resultado eleitoral foi completamente claro, não há nenhuma dúvida qual é que foi o primeiro-ministro que foi escolhido pelos portugueses nas urnas, não há nenhuma dúvida sobre qual é o partido a quem foi entregue o mandato para governar o país e, portanto, compete agora às oposições terem a responsabilidade... Do lado do governo da AD conta com todos? Admite negociar com todos sem excluir ninguém? Nós, neste momento, somos o partido central no Parlamento. Temos mais votos sozinhos do que toda a esquerda somada, por exemplo. E a única hipótese que há do governo cair é haver uma coligação efetiva, não basta haver uma abstenção. A única maneira do governo cair é haver um voto para o derrubar de coligação entre o Partido Socialista e o Chega. Não há qualquer outra configuração parlamentar que o permita. E, portanto, a AD, baseando-se no seu programa e para executar o seu programa, negociará à direita e à esquerda de forma a procurar
que a estabilidade que foi devolvida ao país nas últimas eleições, nas urnas, pelo voto dos portugueses, de forma a devolver ao país essa estabilidade. E julgo que as oposições terão essa responsabilidade. Porque, na minha opinião, eu julgo que não faz nenhum sentido que volte a acontecer aquilo que aconteceu há meses atrás, que foi derrubar um governo que tinha 11 meses de governação e que, bem sei que sou suspeito, mas julgo que estava a ter uma ação governativa bastante efetiva e eficaz em muitas áreas da governação, o que era mais ou menos consensual na sociedade portuguesa, como aliás o resultado eleitoral depois veio a demonstrar. Mas as oposições assim o quiseram e pagaram o preço também por isso. O que é que espera deste governo, por exemplo, olhando aqui mais para o nosso distrito, o que é que este governo pode fazer pelo nosso distrito? O que é que espera? Olha, nós tínhamos em curso um projeto de desenvolvimento regional que tinha a ver com muitas obras que foram prometidas há décadas, mas nunca concretizadas, e nós estávamos a concretizá-las. Destaco entre todas, obviamente, a conclusão do Hospital Central do Alentejo, na qual o próprio Primeiro-Ministro se comprometeu a que fosse aberto um curso de medicina para podermos aqui formar profissionais de saúde nessa área, na sequência, digamos, do que já faz a Universidade de Évora com a farmácia, com a enfermagem. Portanto, isso não é obviamente uma decisão do governo Tucur, não é? Porque há entidades que são responsáveis pela certificação dos currículos, por todas essas questões, portanto não é, digamos, uma coisa que possa ser feita por decreto, mas há um compromisso político de apoio e auxílio a essa questão. Julgo que isso é uma obra estrutural e estruturante para a região e digamos, para o próximo meio século, não é? Teremos que concluir, digamos, as vias rodoviárias e ferroviárias que estão, digamos, em curso na região. Lá está, ainda há pouco eu disse, o IP2, nós estamos à espera há 30 anos que seja concluído no troço entre Évora e Estremoz. E pronto, e está em curso, de momento, a conclusão em obra que eu visitei ainda há poucos dias em campanha eleitoral no troço São Mansos Estremoz. Há uma parte, digamos, de Estremoz que não tem ainda projeto concluído, mas cujo concurso está também já em curso para podermos concluir, digamos, esta variante à cidade, que também vai de alguma forma, porque o IP2 acabará por ser também por desbloquear, digamos, o trânsito na cidade de Évora, que está absolutamente caótico. Continuaremos, digamos, no desenvolvimento que estamos a fazer no setor agrícola, ao nível da água, a conclusão do bloco de rega de Reguengos de Monsaraz, que foi por nós desbloqueado, procurar, ao nível dos serviços públicos, digamos, repor o normal funcionamento, digamos, do Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo que o país nunca gastou tanto como agora no Serviço Nacional de Saúde e bem, é preciso investir, digamos, num setor que é estratégico para o país, mas a verdade é que, como se percebe, a eficácia também provavelmente nunca foi tão baixa nos últimos anos. E, portanto, nós estamos de alguma forma empenhados nisso. Não posso esquecer também a concretização do projeto de Évora Capital Europeia da Cultura, que é um projeto que, chamando-se Évora, é um projeto de toda a região, de forma transversal, e que, digamos, centralizará o Alentejo e a cidade de Évora no centro, digamos, mediático e dos eventos da União Europeia. Era um projeto que estava, como eu há pouco disse, praticamente abandonado, portanto, no momento em que houve um momento de exaltação, quando, digamos, fomos escolhidos para acolher esse evento, mas depois tivemos 2 anos em que não havia sequer uma direção, nem havia um cêntimo disponibilizado, digamos, para a concretização do projeto. Portanto, estamos a correr contra o tempo nesse caso em particular. Como é que o Francisco vai pautar a sua atuação no Parlamento? Nesta estreia, entre aspas, porque o Francisco já conhece os cantos à casa, não é? Já tinha sido assessor do grupo parlamentar, mas como é que pretende, às vezes os deputados da oposição têm mais visibilidade, porque fazem mais perguntas incómodas ao governo, como é que espera e o que é que pode prometer a quem nos ouve, como é que vai atuar? Não, é assim, eu recebo este mandato com o máximo de compromisso e com o máximo de responsabilidade, como tenho dito.
Procurarei, e isso é um trabalho que eu, na função anterior de chefe de gabinete e como presidente da Distrital... Eu peço desculpa, disse do... assessor, mas é chefe de gabinete. Fica a correção. Não tem problema. Nessa função de chefe de gabinete do grupo parlamentar e como presidente da Distrital de Évora já fazia, digamos, esse interface entre aquilo que são os interesses, as preocupações, as dificuldades da região e aquilo que são hoje o governo do país. Esse trabalho eu vou continuar efetivamente a fazê-lo. Não me preocupa a minha circunstância pessoal do ponto de vista do impacto mediático que possa ter a função de deputado. Preocupa-me, de facto, daqui a 4 anos, quando terminar a legislatura, poder chegar ao fim e dizer às gentes da minha região, aos meus concidadãos, que se concretizaram na região finalmente os projetos porque todos ansiamos ao longo, em alguns casos, dos últimos 40 anos. Porque isso é o que tem faltado. Nunca nos faltaram anúncios, muitas vezes também não faltou dinheiro, porque os fundos europeus estavam aí, mas a verdade é que não se fizeram as coisas. Nós temos 3 ou 4 medalhas na região que nos devem, eu diria até envergonhar a todos. Nós ainda temos um concelho no nosso distrito que não tem uma creche a funcionar, que é Mourão. Mas vai ter, não é? Mas vai ter, mas lá está. Mas mais uma vez foi preciso chegar um governo da AD à República e chegar um executivo do PSD à Câmara de Mourão para essa situação que é básica. Nós estamos em 2025, esse assunto devia estar resolvido há 30 anos. Mas não houve vontade política para fazer. Nós temos um concelho no nosso distrito que foi governado durante quase 30 anos pela CDU, que não tem uma biblioteca municipal. É um dos 4. Estamos a falar de Vila Viçosa. Isto não vale a pena enchermos a boca com o património do bom coração e do estamos ao lado das populações e nós é que defendemos a cultura, que tem sido muitas vezes a narrativa da esquerda que governou nesta região nos últimos 50 anos, quando depois, nas coisas concretas, naquilo que é efetivo, nós não concretizamos e não fazemos. Repare, foi inaugurado, podemos falar também aqui da nossa cidade, nós tivemos uma inauguração ali no pátio do Salema, do Salão Central, não é? Em que ninguém da minha geração pôde usufruir até hoje. Aquilo esteve fechado 40 anos. E depois fez-se uma festa enorme, ainda bem que se fez, que se abriu o Salão Central e que se entregou e se devolveu às populações. Mas porquê é que durante 40 anos ninguém remodelou o Salão Central e aquilo esteve entregue aos ratos e às silvas? Era preciso 40 anos para fazer o Salão Central. Ainda bem que está aberto, atenção, e que foi devolvido às populações. Mas quer os executivos da CDU, quer os do PS, governaram a Câmara de Évora durante os últimos 50 anos e passaram 3 gerações que não puderam usufruir do Salão Central. Não se construiu uma sala de espetáculos em Évora nos últimos 50 anos. Isso é factual. E, portanto, eu não estou nada preocupado em mediaticamente dizer que nós é que defendemos a cultura, que nós é que temos o património de apoiar as dificuldades. Estou preocupado na concretização dos projetos que estão pendentes. E, portanto, daqui a 4 anos o que eu espero é poder, de cara levantada, dizer às pessoas que votaram em mim e àqueles que desta vez ainda não votaram em nós fomos capazes de concretizar isto, aquilo, aquilo outro. Muito bem. Estamos a caminhar para o fim da nossa entrevista. Tenho mais uma ou 2 questões. Vamos ter 2 eleições nos próximos meses. Primeiras autárquicas. Se este resultado nas legislativas em Évora dá ânimo à AD, ao PSD, CDS, PP, para as autárquicas? Ou se as pessoas sabem distinguir as coisas? Repare, cada eleição é uma eleição. Nós recebemos com muita honra o resultado que o povo de Évora quis entregar à AD e assumimos isso com muita responsabilidade, mas cada eleição é uma eleição. Agora, não lhe escondo que o PSD entra nas eleições autárquicas e tem feito um percurso autárquico em Évora com o objetivo de ganhar a Câmara para transformar a cidade e inaugurar um novo ciclo na cidade de Évora. Nós não pedimos o voto às pessoas para termos o poder pelo poder, nem para sermos hegemónicos na cidade, nem para podermos dizer que temos muito orgulho, nem muita honra em exercer este ou aquele cargo. Nós pedimos o voto às pessoas
para modificar a vida que temos na região. A cidade não tem... O concelho de Évora não está condenado a perder população, não está condenado a ter um trânsito caótico, não está condenado a não pagar aos seus fornecedores. O concelho de Évora não está condenado a ter ervas maiores que cidadãos adultos. Isso não é uma inevitabilidade, isso é uma incapacidade da gestão autárquica. Portanto, aquilo que nós vimos trazer e que procuramos trazer é um novo ciclo, com uma nova geração de protagonistas, com novas pessoas, no caso de Évora, o Henrique Sinsim, que querem dedicar o seu tempo e a sua vida a melhorar aquilo que é a nossa vivência coletiva em comunidade. E qualquer éborense, independentemente da sua convicção ideológica ou partidária ou do que votou para trás, olha para a sua cidade e vê o mesmo que todos nós vemos. Nós estamos entregues a um desmazelo absoluto. E, portanto, o nosso projeto autárquico é um projeto autárquico estruturado e coerente que começou há 6 anos atrás e que pretende ser maioritário para transformar a cidade. E, portanto, o resultado naturalmente que nos agradou, termos ganho no Concelho de Évora, acho que é uma coisa que nos abre perspectivas, mas aquilo que nos compete dizer aos éborenses é que, se repetirem esse resultado nas próximas eleições autárquicas, terão à vossa disposição uma gestão autárquica mais competente e, mais do que isso, uma gestão autárquica que se importa com a vida da cidade. Porque muito do que nós hoje vivemos na cidade de Évora tem muito a ver com um desleixo absoluto da parte do Executivo. Muito bem. Só mesmo uma última pergunta. Sobre as presidenciais, já escolheu quem vai apoiar? As presidenciais de 2026? Votarei no Dr. Luís Marques Mendes, sem qualquer dúvida nem hesitação. Julgo que emerge um candidato, que no caso é o Almirante Gouveia e Melo, que tem todo o respeito e consideração para o percurso pessoal, militar, pelo trabalho que fez no Covid. Mas eu confesso, eu não conheço ao Almirante Gouveia e Melo nenhum pensamento político, nenhuma ação política, não faço a menor ideia como é que reage na ação política. Isto não tem nada a ver com ser militar ou não ser político de carreira, não tem nada a ver com isso. A mais alta magistratura da nação, que é o Presidente da República, é um cargo institucional da maior relevância, que deve ser exercido por pessoas experimentadas, com experiência e, sobretudo, de quem as populações saibam aquilo com que podem contar. Com os seus defeitos, com as suas qualidades. Todos os seres humanos são, nesse aspecto, duais, não é? Não todos somos perfeitos. E, aliás, não somos perfeitos e temos, digamos, não é defeitos nem qualidades, é características. O Almirante Gouveia e Melo é um perfeito desconhecido da sociedade portuguesa. E, portanto, eu pessoalmente não votarei num candidato do qual desconheço as suas características e, portanto, não passo cheques em branco. E julgo que a Presidência da República não é um caso para cheques em branco, nem para nós, digamos, a um almoço conversarmos com uma personalidade que nos explica as suas boas intenções e ficarmos convencidos com isso, porque a Presidência da República impõe um percurso, exige um percurso de vida que seja suscetível de já ter sido alvo do escrutínio, que nos possa deixar a todos sossegados, e o Almirante Gouveia e Melo não tem esse perfil e, portanto, não votarei no Almirante. Eu votarei no Dr. Luís Marques Mendes porque lhe reconheço, digamos, esse percurso e sei o que posso esperar, digamos, dessa personalidade. O Almirante Gouveia e Melo, confesso-lhe que é um perfeito desconhecido e, portanto, não é a onda mediática que deve eleger um Presidente da República, é, digamos, o percurso que coletivamente fizemos e que nos vimos fazer uns aos outros. Chegamos ao fim da nossa conversa. Obrigado, Francisco, por ter aceitado mais uma vez esta entrevista. Enfim, muitos outros assuntos ficaram por falar, mas com certeza que... enfim, haveremos de ter tempo e outras oportunidades para falar sobre esses assuntos que ficaram em falta. Obrigado mais uma vez. Muito bem, foi um gosto. Obrigado. Ficamos por aqui. Quanto ao Falando Com, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde.